Dengue, febre amarela, chikungunya, zika. Apesar de ser um velho conhecido nosso, ele continua assustando. O mosquito Aedes aegypti. O alerta é mundial e o combate contra o mosquito uma responsabilidade de todos. Só que nessa guerra, os municípios ainda precisam enfrentar um outro vilão, a crise econômica. Tá na hora de Município Brasil. Pauta municipal. O ano legislativo começou e os prefeitos querem prioridade para os assuntos de interesse local no Congresso. Contas em dia. Já está na hora de prestar contas dos gastos com alimentação escolar. E no quadro Cidade Modelo, um projeto de gestão solidária ajuda mulheres a montar o próprio negócio. Quando começa um novo ano, a gente costuma fazer um monte de previsões. Traça novas metas e faz uma lista de desejos, não é mesmo? Com os municípios não é diferente. Os prefeitos querem mais atenção do Congresso para as pautas locais. É que as prefeituras estão no aperto. E o ano já começou com uma vitória para os municípios. O Senado decidiu criar novas despesas só se for indicada também a fonte dos recursos. O pedido era antigo, foi pauta da última marcha de prefeitos e vereadores, que encaminhou o tema ao Congresso. Você tem um aumento enorme das obrigações dos municípios e cada vez menos receita indo para os municípios. Não se aguenta mais ser prefeitos de encargos. Falta só um passo, receber novo aval dos deputados. É que o senador Cristóvão Buarque acrescentou uma emenda para garantir o reajuste dos pisos salariais de professores, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Eu creio que o impacto disso não é tão grande e, ao mesmo tempo, sem isso, essa PEC estaria criando grandes problemas para categorias tão grandes e para o trabalho que elas desempenham. Só que os prefeitos querem mais. Conscientes de que o ano legislativo vai ser menor com Olimpíadas e eleições municipais, apresentaram uma pauta enxuta ao presidente do Senado. Entre as propostas está a que muda as regras do ISS, o Imposto sobre Serviços, um reforço para o caixa das prefeituras. A proposta altera a lista de serviços que pagam ISS, aplicativos de celular, armazenamento de dados em nuvens, provedores de internet, serviços como Netflix e Spotify e tatuagens e piercings são alguns dos setores que podem ser taxados. A proposta fixa ainda uma alíquota mínima de 2% e mantém a máxima em 5%. E quem der desconto no ISS para atrair empresas, a chamada guerra fiscal, perderá o imposto, que será cobrado no destino. A conduta também fica enquadrada na Lei de Improbidade Administrativa, com penas que vão desde multa à perda da função. Outro assunto que tira o sono dos prefeitos são os precatórios. Imagine que você é o dono deste terreno. Aí vem o governo e ocupa para a construção de uma escola, mas não te paga. Você entra na justiça, ganha em todas as instâncias e mesmo assim não recebe o dinheiro. Essa dívida se chama precatório. Ao todo, União, estados e municípios devem quase 100 bilhões de reais. Em 8º lugar no ranking nacional de devedores, a Prefeitura do Guarujá deve, em precatórios, metade do que arrecada. A necessidade de uma abertura de financiamentos e de estímulos financeiros para que os municípios possam se adequar, porque sozinhos não conseguirão. As regras para o pagamento dos precatórios já foram mudadas várias vezes. O Congresso deu 15 anos para que as dívidas fossem quitadas, mas o Supremo derrubou a medida e estabeleceu um novo prazo de 5 anos. Só que os municípios e estados dizem que não há como pagar em tão pouco tempo. Daí surgiu a PEC dos precatórios. A proposta aponta novas fontes de recursos para pôr fim aos débitos. São os depósitos judiciais, dinheiro usado como garantia de pagamento de ações que estão na justiça. Isso pode demorar anos, então tem muitos
muitos depósitos judiciais, esperando muitos anos os processos acabarem. Então o dinheiro ficar como se fosse parado lá. Então a ideia dessa PEC é justamente utilizar esse dinheiro para o pagamento de precatórios. O município pode utilizar 75% dos depósitos referentes a ações judiciais em que ele estiver envolvido e 40% de ações judiciais de terceiros. Eu acho que é uma medida, uma PEC que não deve prosperar, embora eu entendo que tenha um apelo muito grande dos governadores que querem lançar mão de alguns recursos, mas da minha parte não vai prosperar porque é um confisco do privado pelo público. Se der tempo, prefeitos querem ver aprovado o projeto do Simples Nacional, regime que reduz a carga tributária e unifica a cobrança de impostos. Eles apoiam a ampliação do número de participantes, mas são contra mudanças que tragam perda de arrecadação. Nós já vivemos uma crise econômica, uma crise que tem prejudicado muito as finanças municipais e nós, na federação, somos o elo mais fraco dessa corrente. E tem ainda a CPMF. A gente sabe que tem essa resistência, mas a gente sabe que tanto os municípios quanto os estados e a própria União precisam desse recurso. O presidente do Senado garantiu prioridade para a pauta, mas lembrou que este é um ano atípico. É fundamental que o Senado, que é a Casa da Federação, mais uma vez não cruze os braços nessa hora. Então nós vamos priorizar essa pauta. A minha preocupação é como compatibilizar o funcionamento do Congresso Nacional com a realização das eleições e da Olimpíada. Eu sou Milena, do Rio de Janeiro, na cidade de São Pedro da Aldeia. É uma região calma, com praias, lagoas. A minha cidade precisa melhorar na questão de saneamento básico e de saúde. Eu me chamo Matheus Bacelar, eu sou da cidade de Simões Filho, no estado da Bahia. A minha cidade é caracterizada devido ao seu alto potencial industrial. Na minha cidade necessita de melhorias, principalmente na área da segurança, também na área da educação e na área da saúde. Meu nome é Maria Clara, eu sou de Sergipe, da cidade de São Cristóvão. A quarta cidade mais antiga do Brasil, que tem a Praça São Francisco, que é patrimônio histórico da humanidade. Por ser tão histórica, por ter tanto acervo cultural para o nosso país, mas é deixada de lado pelos governantes. Na hora do recreio é assim, tem merenda para todo mundo. E você tem ideia de quanto o governo gasta para bancar a alimentação de todas as escolas públicas do país? São quase 4 bilhões de reais para alimentar 42 milhões de estudantes. E o prazo para as prefeituras prestarem contas desse dinheiro está chegando. É importante a prestação de contas, até porque o repasse da alimentação escolar, do recurso da alimentação escolar, é feito em 10 parcelas. E quando nós vamos pagar, nós estamos atentos ao município, ao estado, que estão regular na prestação de contas. Ela é feita anual e o prazo é agora 1º de abril. Os municípios, os estados devem acessar o SICPC, que é o Sistema de Gestão de Prestação de Contas, e inserir essas informações. A prefeitura ou o estado que não realizar essa prestação de conta, ele vai ficar inadimplente. E essa inadimplência impede o repasse do recurso. Nós fazemos esse repasse mensalmente, são 10 parcelas, e quando o município não presta conta, ele fica inadimplente e acaba não recebendo o recurso, o que é um prejuízo para as escolas, especialmente para os alunos. O Programa Nacional da Alimentação Escolar é um dos programas mais importantes para as escolas desse país. Então é importante que os prefeitos não percam esse prazo de prestação de contas. Você conhece o Consulado da Mulher? No interior de São Paulo, um projeto de gestão solidária ajuda mulheres a montar o próprio negócio e ganhar o pão de cada dia. É mais uma iniciativa certificada pela Fundação Banco do Brasil. Eu precisava de assumir, a família, então o único meio que eu achei melhor foi ir para a agricultura. Quando eu cheguei aqui, eu já vim grávida e a dificuldade bateu na porta, Eu falei, não, eu vou trabalhar e vou ajudar meu marido. Então eu vi essa receita do pão, foi daí que eu comecei a vender os pães.
A vida inteira que eu vivi, eu pensei de ter algo melhor, de viver melhor, de educar melhor. O problema que o consulado atende é que a mulher precisa gerar renda. Ela precisa gerar renda para manter a casa, manter os filhos e buscam empreender como uma solução a partir de fazer algum produto que elas já sabem fazer, que elas já têm conhecimento. E a gente trabalha o desenho do negócio e a gente trabalha planejamento estratégico com ela. Acho que esse curso caiu na nossa vida assim, numa hora muito certa, na hora que nós estávamos precisando mesmo. Porque foi ensinado, né, como que nós planejava o nosso salgado para vender. Porque nós temos a mão de obra para trabalhar, mas não temos a sabedoria de agregar preço. Lá no consulado, quando eu cheguei, eu vi assim que eu ia ter uma chance, né, de aprender e de que um dia ter um trabalho. Fiz vários cursos e lá onde eu aprendi a costurar, bordar e trabalhar com alimentos. A metodologia do Consulado da Mulher, ela é possível de reaplicar. Primeiro eu entendo o lugar, eu entendo a mulher, eu entendo aquele grupo de pessoas, para depois eu entender como é que eu vou fazer para aplicar esse conteúdo que eu tenho na minha mão. Então o formato muda um pouco, mas os conteúdos são os mesmos para todos os empreendedores. Eles são todos voltados para a gestão de negócios. A gente aprende que a idade não é nada, que cada dia você tem mais o que aprender. Então a gente vai aprendendo cada dia melhor. Agora eu tenho a minha renda e eu posso estar incentivando as outras meninas também, né? Eu me sinto uma mulher nova, né, vitoriosa, tenho ainda muito desejo de conhecimento, eu me sinto feliz. Daqui a pouco você vai saber como os municípios estão se virando para combater o mosquito da dengue. Não saia daí não, você também está convocado. Só que antes a gente vai conhecer Angélica. O nome é de mulher, mas lá no Mato Grosso do Sul também é nome de cidade. Diz a lenda que uma senhora chamada Angélica dava comida e hospedagem aos viajantes que passavam por lá. As fotos são do Magno Oliveira, do Aparecido Sucrilho e do Ronaldo Barbosa.